Quintana, tudo bem? Hoje vamos ter aula de História. E na aula de História vamos falar sobre as tradições orais e a valorização da memória. Vimos que desde que nascemos estamos inseridos numa cultura familiar. E estamos também inseridos numa sociedade, no meio social. Conforme vamos crescendo, vamos aprendendo as tradições familiares que são passadas pelos nossos pais, pelos nossos avós. Essas tradições, essa cultura é transmitida através da fala. Por exemplo, no Natal, nós temos, cada família tem a sua forma de comemorar, as suas receitas tradicionais. Enfim, são tradições familiares que são passadas de geração para geração e assim fazendo com que essa cultura familiar, com que essa cultura social permaneça entre as novas gerações e não se perca. Por isso, é de fundamental importância a tradição oral. Atualmente, nós temos a tecnologia, meio onde conseguimos sim expor as manifestações culturais. Por quê? Temos as tradições das pessoas com mais idade e geralmente essas pessoas não têm acesso à tecnologia, não coloca toda essa tradição, todas as informações culturais que elas próprias têm na internet. Então é sim muito importante nós termos tempo de conversa, de diálogo com o outro, com as pessoas ao nosso redor, porque cada dia aprendemos mais. Vimos que a linguagem é uma importante ferramenta de transmissão da cultura, ou seja, as tradições orais são transmitidas a partir da linguagem. Vamos voltar um pouquinho na história. Até a invenção da escrita, não se tem nenhum registro do que acontecia antes das tradições anteriores. Então, são as tradições orais, as informações que são passadas através da linguagem, que se mantém as manifestações, que conseguimos estudar as manifestações culturais, os valores de cada povo, assim mantendo a sua cultura. A cultura naquela época se mantinha viva porque os mais velhos repassavam as informações, as tradições culturais para gerações mais novas. Pensando no Brasil, os indígenas que aqui estavam quando os portugueses chegaram não tinham um sistema de escrita. E tudo o que eles passavam para os portugueses era através da oralidade. E foi assim que os indígenas conseguiram manter a sua cultura, as suas tradições, os seus costumes, as suas crenças. E sobrevivendo até os dias de hoje, não perdendo a cultura desse povo. A transmissão oral das tradições é, portanto, uma garantia da preservação cultural, da memória e da identidade de um povo. A nossa nação, o Brasil, foi formado a partir da mistura dos povos, que foram. Nesta imagem aqui, podemos perceber através de uma linha do tempo os indígenas que já estavam aqui no Brasil, que eram os habitantes do Brasil, a chegada dos portugueses, o descobrimento do Brasil quando eles chegaram, e depois, posteriormente, os povos africanos que foram trazidos para serem feitos de escravos. Então, é a partir desta mistura que temos a formação do nosso povo. Todas as manifestações culturais dos indígenas e dos africanos, ou seja, todos os seus conhecimentos foram transmitidos de forma oral, através da oralidade. Quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500,
encontraram um povo com sua organização totalmente diferente dos portugueses. Tinha uma organização social e política completamente diferente, assim como seus costumes, suas crenças, sua religião, sua forma de se vestir, de se comunicar, e não tinham nenhum sistema de escrita. Os portugueses, por sua vez, nomearam aquele povo como indígenas. Os indígenas eram seres humanos que viviam em harmonia com a natureza. Eles procuravam associar os elementos naturais através de narrativas míticas, ou seja, eles criavam histórias para justificar a existência do dia, da noite, da estrela, da lua, do sol, dos elementos da natureza. Logo que os portugueses chegaram em 1500, eles encontraram o pau-brasil, que era uma árvore de madeira avermelhada, que era utilizado na Europa como corante. Os portugueses tentaram fazer com que os índios se tornassem escravos. E no começo eles conseguiram, através do que chamamos de escambo, ou seja, a troca do trabalho por objetos que para os portugueses não tinham grandes valores. Mas logo o pau-brasil se esgotou. Era tanta a exploração que logo acabou. Foi quando eles começaram a plantar a cana-de-açúcar, a fazer o cultivo da cana-de-açúcar. Os portugueses tentaram fazer com que os índios ficassem escravizados nas lavouras para o plantio da cana-de-açúcar, mas eles não estavam acostumados, habituados a esse tipo de serviço, e eles se rebelaram. Foi quando os portugueses trouxeram para o Brasil o povo africano. Lá na África já havia esse sistema de escravização. Os povos africanos, rivais, já entravam em guerras entre si, e o grupo perdedor era feito de escravo. E esse sistema foi trazido pelos portugueses aqui para o Brasil. Os portugueses, para tentar amenizar as rebeliões, as revoltas entre os africanos, eles separavam os africanos por dialeto, separavam famílias, separavam povos, misturavam povos de diferentes locais da África, tudo para tentar diminuir as revoltas que poderiam ser causadas e serem prejudiciais aos portugueses. Assim também fazendo com que os africanos perdessem sua identidade, porque era muita mistura de povos africanos. Então eles às vezes não falavam a mesma língua, não tinham a mesma religião, e essa mistura fez com que se perdesse a identidade dos povos africanos. Mas foi através da oralidade, ou seja, da fala, da comunicação, que os africanos conseguiram se inserir na cultura brasileira. As religiões africanas se misturam ao cristianismo, e assim surge o sincretismo religioso, que é essa mistura de religião com o objetivo do bem comum do ser humano. Vamos fazer uma leitura na página 54. Por meio da oralidade, essas práticas foram dando características próprias à cultura brasileira, formando assim a nossa identidade e garantindo a sobrevivência das tradições desses grupos até hoje. Agora é com vocês. Vocês vão responder os exercícios de fixação relacionados às tradições orais e às culturas dos povos indígenas, africanos e portugueses. Bons estudos!